aqui a prova. Vamos lá. Então, o que muda aí de... Só fechar a porta aqui. O que vai mudar? Hoje a gente vai trabalhar com soldagem com gás. O que é soldagem com gás? Aquela soldagem que a gente vai com maçarico, né? Onde a gente pode usar alguns gases diferentes. É uma chama. A soldagem que eu vou detalhar aqui, que é amplamente a mais utilizada das soldagens com gás, é a soldagem oxiacetilênica. Então, é uma solda que a gente usa para fazer a chama, para gerar chama, com dois gases, oxigênio e acetileno, que é a que é mais usada, que é a mais comum da gente observar. O que muda completamente com relação ao todo tipo de soldagem que a gente viu até agora? A gente viu o eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG, o arco submerso. Isso. Todas elas, até agora, eram soldagens que o aquecimento era feito por arco elétrico. Tá? Então, a gente fazia um aquecimento, a gente criava um arco elétrico e aí tinha um aquecimento para fazer a soldagem. Essa aqui é diferente. A partir de agora, a gente vai começar a ver tipos de soldagens que não utilizam o arco elétrico. Tá? Nesse caso aqui, soldagem com gás ou solda oxoacetilênica, a gente usa uma chama. É diferente nesse ponto com relação às outras, porque não esquece o arco elétrico agora. Agora eu vou criar uma chama, vou queimar esse acetileno e vai gerar uma reação química que é isotérmica, sai um monte de calor, né? Libera uma quantidade grande de calor, e esse calor é usado para fazer a soldagem. A soldagem com gás, a gente pode fazer com adição de metal ou sem adição de metal. Então, a gente pode usar uma vareta, aquela vareta que a gente viu na solda TIG, soldadoria com, né, a pistola TIG e com a outra mão ia com a vareta. Nessa soldagem, eu também posso usar essa vareta para aumentar a taxa de deposição do metal, aumentar a quantidade de metal na poça líquida, ou então a gente só faz o aquecimento e a fusão das duas partes da peça. A peça vai fundir, a gente está fazendo essa fusão no meio das duas peças. Quando solidifica, a gente tem a união das duas partes, a gente tem a solda sendo concretizada. Então, os grandes princípios são esse. Aquecimento por chama, acho que até está a primeira informação aqui. Pode ter aqui. É um processo de soldagem que utiliza a chama como fonte de aquecimento, pode ou não ter aplicação de metal de adição. O processo de soldagem com gás, acho que foi o primeiro que foi desenvolvido, ele é do século, 2 séculos atrás, né? No final do século XIX, lá em 1895, tinha um pesquisador francês, aparece nome de restaurante francês, Le Chatelier. Ele, fazendo experiência, ele descobriu o quê? Que quando pegava o acetileno, quando ele queimava o acetileno, fazia a combustão do acetileno com gás oxigênio, gerava uma chama que era muito quente, aproximadamente 3.000 graus Celsius. Então, ele descobriu lá que tinha um material, né, o gás acetileno, que a gente conseguia, através dele, obter uma temperatura muito alta. A princípio, foi feito por experiências, e só no século XX, quando essa soldagem começou a ser utilizada, por quê? Antes disso, não existia produção industrial de acetileno e oxigênio.
Então, não dava para usar a soldagem. Quando começou a ficar disponível, né, o oxigênio acetileno, que foi depois do que ele fez a descoberta aí dessa reação, aí sim começaram a utilizar a soldagem com gás. Então, coloquei aqui, ó, vocês reparam que aqui ela soltava com soldagem com gás. Eu vou falar um pouco de outros gases que podem ser utilizados como gases combustível, gases comburente. Mas o grande foco aí que todo mundo usa é a solda chamada oxiacetilênica, porque ela utiliza acetileno e oxigênio. Então, o que causa o aquecimento, essa chama? É a combustão que ocorre do combustível. Então, a gente tem, ó, combustão, é a reação exotérmica, quer dizer, uma reação que libera uma quantidade de calor, entre uma substância, que é o combustível, e um gás comburente, que vai queimar o combustível. Ele vai acelerar a queima do combustível, vai provocar a queima do combustível. Então, o oxigênio é um gás chamado comburente. Ele vai queimar o combustível, o oxigênio é o comburente, ele vai queimar o acetileno, que é o gás combustível. E nesse processo, libera-se uma quantidade muito grande de calor e luz. O que é o acetileno? É uma molécula muito simples, né? É um C2H2. A gente lembrar das moléculas lá, química orgânica lá, 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio, né? Eles têm ligação tripla nos átomos de carbono. Carbono precisa de 4 ligações para completar a última camada. A gente tem entre os 2 carbonos 3 ligações, 3 compartilhamentos de elétron, cada um pega um hidrogênio, faz o quarto compartilhamento de elétrons para ficar com uma camada final com 8. Então, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto são todas as moléculas, né, que têm como principal elemento hidrogênio e carbono. E a fórmula do acetileno é C2H2, é dentre as moléculas de hidrocarboneto das mais leves, né, das menos pesadas, porque tem uma quantidade pequena aí de átomos. E aí vamos lembrar de química um pouco. Ixi, vamos lá. A queima ocorre, a combustão do acetileno, ela ocorre em 2 etapas. A gente chama de combustão primária e combustão secundária. Então, numa primeira etapa, tem o início da combustão e numa segunda etapa acaba o processo. A combustão primária, como eu estou usando uma chama, como estou criando uma reação entre oxigênio e acetileno, então tem uma reação entre o C2H2 e o oxigênio. A gente vai juntar esses 2 elementos, né, para fazer a queima. Como resultado, a gente tem 2 COs, que é o monóxido de carbono, e um hidrogênio, uma molécula de hidrogênio. Só que a reação continua. Então, esses 2 COs mais uma molécula de hidrogênio vai continuar fazendo uma reação, né? O hidrogênio aqui vai continuar fazendo a queima aqui agora do CO, e a gente vai ter essa reação, 2CO mais H2, e essa reação envolve isso aqui, ó, molécula de oxigênio e moléculas de nitrogênio. O que é isso? É a atmosfera. Então, a gente adiciona na reação o acetileno, a gente adiciona o oxigênio. Num primeiro momento, a gente tem a reação entre o acetileno e o oxigênio, a combustão primária. Depois, o ar da atmosfera passa a participar da reação. A atmosfera, a gente tem aproximadamente 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. Então, a gente pode representar o ar da atmosfera aqui, ó. A gente tem
uma molécula de oxigênio para 4 moléculas de nitrogênio. A reação do CO com hidrogênio e o ar da atmosfera dá isso aqui, ó. No fundo, o que está acontecendo? 3 meios vezes 4 moléculas de nitrogênio são 6 moléculas. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. O nitrogênio não está participando da reação. Então, o nitrogênio entra na reação por causa do ar da atmosfera, que ele, né, a reação ocorre com o ar da atmosfera. O elemento ativo da atmosfera é o oxigênio, e o nitrogênio não participa da reação, né? Ele entra e sai assim, mas ele não muda a natureza dele. O nitrogênio continua nitrogênio. E o oxigênio que tem na atmosfera vai participar da reação. Então, eu tenho CO, monóxido de carbono, com a adição do oxigênio, a gente vai ter o CO2. A gente vai gerar dióxido de carbono. O hidrogênio que a gente tinha entrando aqui a reação, também com a adição do oxigênio, vai gerar água, vapor d'água. Então, eu tenho no final da reação dióxido de carbono, é o CO2, água e nitrogênio. Então, a gente entra com acetileno e oxigênio, tem uma reação primária, uma reação secundária, e no final está saindo dióxido de carbono e água. Tudo bem, gente? E aí, o que está acontecendo lá no bico do maçarico? Estamos entrando aqui, ó, com acetileno e oxigênio. Aqui está sendo feito, a gente tem na tocha, na chama, a gente tem uma primeira região aqui dentro, aqui no parte mais interna da chama, que é a zona de combustão primária. Nessa primeira reação aqui, o que está acontecendo? Está ocorrendo a reação entre o acetileno com o oxigênio, aquilo que a gente está adicionando. Então, opa, para cá. O acetileno e o oxigênio estão entrando aqui, estão queimando bem aqui no bico do maçarico, bem na saidinha do maçarico, e depois esse gás que está aqui, que foi gerado aqui, reage com a atmosfera, né, do ar que está em volta desse gás. Como essa chama está, né, sendo lançada, ela cria um movimento aqui na atmosfera, coletando o ar da atmosfera, e esse ar vai entrando e vai participando aqui no final da chama dessa segunda reação, a chamada combustão secundária. Então, nessa parte aqui está desenhada de preto aqui, a gente tem o CO e o hidrogênio. Na outra parte, a gente tem a adição do oxigênio e nitrogênio, que é coletado pelo movimento, né? Lançamento aqui dessa chama, ela vai empurrando e vai arrastando oxigênio, puxando oxigênio e queimando esse oxigênio da atmosfera. Aqui, arraste do ar atmosférico para a chama. Então, zona primária e zona secundária. Alguns dados aí, né? Essa reação aqui, que a gente fez, que a gente apontou, a gente está relacionando volume igual de oxigênio e acetileno, tá? Então, estou colocando, na verdade, que 1 mol de acetileno, 1 mol de oxigênio. Eu posso mudar essa relação. Se eu mudar essa relação, vai ou sobrar oxigênio ou sobrar acetileno. Essa equação é feita quando eu estou colocando o mesmo volume, 1 mol de cada um deles, para a reação. A reação, a região de combustão secundária é mais fria. Por que é mais fria? Porque tem o nitrogênio aqui, que tem uma grande quantidade, ó. Repara que a gente tem
uma molécula, 1 mol de oxigênio e 4 mols de nitrogênio. E o nitrogênio não participa da reação. Então, o nitrogênio, no final, ele está absorvendo o calor da reação. Então, ele reduz a temperatura. Ele absorve o calor, ele esquenta, ele retira o calor da reação. Então, o papel do nitrogênio, aqui, é meio que um controle de temperatura. Ele vai abaixar um pouco a temperatura. Então, a região de combustão secundária, ela tem uma temperatura menor que a região primária. Só que, além da região da chama com seção maior, ela é maior. O maior volume que tem participando da reação é o volume do nitrogênio. Se olhar quantos mols, o nitrogênio tem 4 mols, quando os outros elementos têm 1 mol só. Aquilo que eu já falei, a gente utiliza muito mais aí o oxoacetileno, mas a gente pode usar, em vez do acetileno, hidrogênio, um gás propano, GLP, podemos usar outros tipos de gases combustíveis. A região onde ocorre a combustão primária é redutora, enquanto que a região onde ocorre a combustão secundária é oxidante. O que é isso aqui? Quando eu estou na região primária, a gente tem hidrogênio como resultado. O hidrogênio é um elemento redutor. Ele consegue reduzir os elementos. Tanto é que o hidrogênio vai participar dessa reação aqui para continuar fazendo essa queima do CO. O resultado da combustão secundária, que tem CO2 e água, a natureza dessa atmosfera é oxidante. Ela não vai continuar queimando, eu posso colocar um combustível, ela não vai fazer essa queima do combustível, mas ela não tem o efeito redutor que tem o hidrogênio. Então, aqui só representando aqui maior temperatura, aquilo que eu falei. E como a gente chama, né? Como a gente chama. Como o pessoal dá o nome para aquelas duas partes da chama. Você vai falar com o soldador, ninguém vai falar em zona de combustão primária, zona de combustão secundária. O termo que é utilizado é isso aqui. A combustão primária, que é uma parte mais de uma intensidade de luz maior, a gente vai ver uma fotografia disso, ela é chamada de dardo. E aquela final da chama é chamado de penacho. Então, se for falar com um soldador, se escutar ele falar, ele não vai falar em combustão primária secundária, vai falar em dardo e penacho. Penacho é a secundária. E eu falei aqui atrás que as reações que a gente fez, aquelas fórmulas, estavam considerando volumes iguais de oxigênio e acetileno. Mas a gente pode mudar, mexer um pouquinho nisso. Eu posso colocar mais oxigênio na proporção entre oxigênio e acetileno. Eu posso fazer uma mistura mais carregada no oxigênio ou uma mistura mais carregada no acetileno. Uma mistura neutra, que tem volumes iguais dos dois elementos, dos dois gases. A gente controla isso através de um parâmetro chamado regulagem da chama. Então, a regulagem da chama vai dizer qual proporção que a gente tem entre o oxigênio e o acetileno. Então, a regulagem da chama, simbolizado aqui por A, é o volume do comburente, que é o oxigênio, no caso que vai provocar queima, com o volume do acetileno. Vai provocar quebra, né? A combustão. O oxigênio provoca combustão. Se eu tenho volume de oxigênio acima do volume do acetileno, esse valor A vai ser maior do que 1. Se a gente tem volume do acetileno embaixo maior do que o oxigênio, eu vou ter o A menor do que 1. Então, vamos ver. Ó. Valores acima de 1, mais oxigênio. E aqui a gente pode regular, então, a chama com
com proporções diferentes. Regulagem da chama. É o neutro, né? Tá igualzinho o volume de acetileno e o volume de oxigênio. A gente considera aqui de 1 a 1,1. Há um pouquinho mais de 1,1 oxigênio do que o acetileno. A proporção são praticamente a mesma. A gente tem esse tipo de chama aqui. Quais são as características? O penacho dela é comprido, o dardo ele é branco, é bem forte, ele é brilhante, é um branco forte, ele é meio arredondado, e a gente usa esses tipos de chamas, de proporções, para soldar materiais diferentes. A soldagem neutra é usada principalmente para a soldagem de aços comuns, cobre, ligas e níquel. Se eu coloco A menor do que 1, o que é o A menor do que 1? Voltando aqui. Oxigênio menor do que acetileno. Então, eu tenho mais acetileno. O oxigênio é o elemento oxidante. Se eu tenho mais acetileno, A menor do que 1, o tipo da chama é chamado redutora. O que muda na chama? O penacho fica um tom mais para o verde. Tá? Existe uma sombra, eu tenho o dado aqui no meio, forma meio que uma sombra aqui. O pessoal chama aqui de véu, em volta do dardo. Então, na chama neutra, você vê o dardo direitinho, você vê o limite deles, a fronteira dele bem definido, o contorno dele bem definido. Aqui na redutora, você tem ele, mas você tem um véu assim em volta, uma sombra em volta dele. O dado também é branco, brilhante, já falei. E a chama é um pouquinho menos quente. Por que menos quente? Se quem gera o calor é a redução do acetileno, no caso aqui, na verdade, como eu estou colocando mais acetileno, está sobrando acetileno. Né? A gente não queimou todas, não fez a combustão completa do acetileno. Então, a gente tem uma chama menos quente, porque a queima não foi completa. Foi menor do que na neutra. A gente usa isso aqui para soldagem alumínio, chumbo, ferro fundido, investimento duro. Principalmente, você vai reparar, ó, aço, cobre, níquel aqui em cima, aqui é alumínio e chumbo. Né? Alumínio e chumbo são metais que têm pontos de fusão mais baixo. Então, a temperatura é mais baixa, é mais adequado para os elementos. Por fim, eu posso colocar a regulagem da chama acima de 1,1. Voltando. Acima de 1,1, eu tenho mais oxigênio do que acetileno. Voltou? O oxigênio é quem vai queimar, fazer a queima, vai fazer a oxidação lá. Ele que provoca a reação. Eu estou exagerando na quantidade dele. Então, primeira característica, a chama não fica mais, o penacho não fica mais certinho, ele fica, o pessoal chama de, não sei como está escrito aqui, penacho turbulento. O pessoal fala que ele fica nervoso, que ele fica agitado, ele não fica com aquele contorno bem definido. Então, o penacho está mais para o azulado, ou avermelhado, ele é um pouco mais curto, ele diminui o comprimento e fica nervoso. Tá? O dardo aqui, interno, ele não é mais aquele dardo arredondado, ele é menor, ele é branco ainda, é brilhante, mas ele é pontiagudo. O desenho dele muda um pouquinho. A chama é mais quente porque o oxigênio que provoca essa reação, o oxigênio vai ser mais aproveitado, vai garantir uma queima completa do acetileno. A gente aumenta a temperatura da chama. Tem muito oxigênio aqui, nessa chama aqui saindo. E quem está soldando escuta um barulho, tem um assobio, assim, tem
eles chamam aqui de ruído característico. É meio um assobio, aqui a chama fica com um som diferente. A gente usa isso aqui para latão, bronze, que são ligas de cobre, então usam também temperaturas altas, e aços galvanizados também, aço ponto de fusão alto. Então a gente viu, quando a gente tem a regulagem neutra ou oxidante, que as chamas estão mais quentes, eu vou usar para metais que têm ponto de fusão maior. Quando eu uso a chama redutora, eu vou usar para metais que têm ponto de fusão mais baixo. E aqui o desenho, ó. Desenho não, fotografia das chamas. Então aqui, ó. Você vê a primeira aqui, a neutra? Está bem definido aqui, ó, o desenho do dardo. Você tem aqui uma chama longa. Você vê que não tem nenhuma sombra aqui, ó. Você vê direitinho o final do dardo e onde começa a combustão secundária. Então, essas características aqui, o dardo branco, brilhante, arredondado, penacho longo. Quando você vê essa segunda aqui, a cor muda um pouco aqui do penacho. Eles falam que o penacho é um pouco mais esverdeado. Você está vendo o dardo aqui, que tem um desenho um pouco diferente, está vendo uma região meio de sombra aqui? Né? O contorno do dardo não é exatamente... Né? Quer dizer, o contorno é certinho, mas eu tenho essa sombra aqui, que é esse véu que eles falam aqui, circundando o dardo. Opa, aqui. E quando eu tenho a regulagem da chama oxidante, eu não tenho mais aquele penacho arredondado, ele é pontiagudo, né? Pontiagudo que ele falou aqui? Pontiagudo, ele tem uma ponta, né? Desse desenho aqui, ó. Ele é pontiagudo, opa, de novo. Ele é pontiagudo, a chama, o penacho é menor, e aqui não dá para ver, mas esse penacho não é tão estável, ele fica agitado, ele está, como que ele falou aqui, turbulento, é isso? Vai? Eu fiz errado? Ele fala, o pessoal fala nervoso, aqui está escrito turbulento. Então, olhando a chama, a gente consegue ter uma noção do tipo de mistura de gás que a gente está usando. Temperatura da chama, gente. O acetileno, a gente falou, né, que era por volta de 3.000 graus, né, a combustão da acetilena. Então, aqui estão falando, ó, temperatura da chama em função da regulagem, em função do ar. Tá? Então, quando eu uso ar, lembrando o ar, o pessoal esquece, oxigênio está em cima, acetileno está embaixo. A acima de 1 é mais oxigênio. Quando eu tenho, ó, você vê que a temperatura vai aumentando. Vai aumentando, à medida que estou aumentando a quantidade de de oxigênio, então a regulagem da chama está passando de 1, a temperatura vai aumentando. O grande efeito aqui, ó, até 3.100 graus, 3.025. A chama neutra está aqui, entre 3.014 e 3.025, um pouquinho mais, até 1,1. A chama oxidante está aqui em cima. A chama redutora, eu tenho o A menor. Eu tenho uma falta de oxigênio para fazer a queima do acetileno. Então, a temperatura é mais baixa, se bem que é mais baixa, 2.920 graus. Né? Não é lá nenhum desastre, é de muito baixa temperatura. E essa temperatura do oxigênio vai aumentando, chega uma hora, eu começo a colocar tanto oxigênio e começa a faltar acetileno. Então, chega uma hora que a temperatura também não sobe para sempre, né? Eu começo a colocar tanto oxigênio, que é a proporção dos dois, acaba faltando oxigênio, o oxigênio não participa da queima, começa a baixar a temperatura da chama. Falei que o oxigênio não participa da queima, esse é oxigênio excedente. Com relação à distância, a temperatura, aqui eu estou falando de temperatura com relação à regulagem da chama, né? Mexendo lá na quantidade de acetileno e oxigênio.
Aqui com relação à distância do bico. Na verdade, não é a distância do bico, a distância do final do penacho. Então, a distância a partir do penacho, não, do dardo. Distância a partir da extremidade do dardo, aqui, onde tem combustão primária. Começa aqui, 3.050 graus, um pouquinho. Aqui está com, ó, chama de 1,1. Tá? Então, aquela ainda considerada como neutra. Então, ó, ela sobe um pouquinho, logo depois aqui ainda um pouquinho mais quente, depois a temperatura vai diminuindo. A gente vai afastando, a temperatura vai diminuindo. E aí a redução a temperatura é razoável, né? Por quê? Estamos falando aqui, ó, o ponto máximo são 4 milímetros da chama. Está muito próximo, a chama não, 4 milímetros do dardo. Está muito próximo do dardo. Mas se eu chegar a 50 milímetros do dardo, é isso aqui, ó, um pouquinho na frente do dardo, aquela região onde estamos fazendo aquele arraste do ar da atmosfera para fazer a queima, onde tem muito nitrogênio participando, o nitrogênio acaba resfriando essa reação, porque ele vai esquentando e vai tirando o calor da reação. Olha a temperatura aqui, ó. A 50 milímetros saiu de 3.100 graus, já foi para 2.460. Tenho aí 500, 660 graus de diferença. Aí já, né? Ainda é quente, tá? Mas não é tão quente quanto na combustão primária. E por não ser tão quente, a gente usa essas regiões para funções diferentes. A combustão primária é usada na região que a gente está realmente fazendo a soldagem, onde eu estou fundindo o metal. Então, é no fundo aqui onde quem está fazendo a poça de fusão do metal base, ou quem está fundindo lá o metal de adição, quem está a poça de fusão, a gente está usando aqui o dardo. Aquela região que é quente, mas é 600 graus mais fria, ela acaba sendo utilizada como um pré-aquecimento da peça. Então, antes de chegar na região do dardo, né, tem a região do penacho, que está a 2.500 graus. Ela serve como pré-aquecimento da peça até onde, quando chega o dardo que faz a fusão. Ah, mas 2.500 graus não dá para fazer a fusão? Mas é muito rápido, né, gente? Então, a gente vai com a chama. Se eu ficar com a chama lá no penacho parado no metal, ele vai fundir o aço, vai fundir o cobre, vai fundir todos os metais. Se eu ficar parado, 2.500 graus. Mas você não fica parado com o penacho, né? Então, o penacho chega, vai aquecendo, daí você vem com o dardo da chama para fazer a solda. Vamos falar outros gases, né? A gente falou do acetileno, que é o mais usado, temperatura aí, mais ou menos 3.000 graus. Podemos usar o etileno. Etileno é C2H4. 2.000, ó, etileno, propano, butano, etileno. Todos eles aqui na faixa de 2.830 ou 40. Metano, 2.730. Quem que define isso, né? Isso é da natureza, isso é propriedade física desses gases. Hidrogênio, 2.480. E na chama, aqui na oxoacetilênica, a composição química da mistura vai mudando. Então, aqui também é distância a partir do dardo, tá? Então, estou fazendo composição química a partir desse ponto aqui, ó. Cadê o mouse? Está aqui, ó. A partir exatamente desse ponto. Composição química muda um pouco, ó. Então, o CO que a gente está adicionando na combustão primária e o hidrogênio, ele vão caindo a composição, porque eles estão sendo queimados, vai formando CO2, né? Vai formando água, mas forma água aqui no final quando começa a combustão secundária, começa a formar água, mas a composição, por que vai diminuindo da água? Porque ela vai evaporando, vai saindo, começa a ter participação grande do nitrogênio, quanto mais longe da tocha, mais nitrogênio que tem, o oxigênio está sendo consumido
né, na reação, o oxigênio está formando o CO2, e bem próximo aqui, ó, da região da tocha, não tem oxigênio, na verdade, né? O oxigênio está um pouco mais à frente lá, que oxigênio na soldagem é ruim, né? Então ele está um pouquinho mais à frente. E aí vamos falar dos equipamentos. Alguma pergunta, gente? Estou falando. Tranquilo até agora, professor. Pergunta não, mas só, pelo que eu percebi, essa solda precisa de bastante habilidade do operador aí, né? Para ficar nessa distância 4 milímetros, 50 milímetros, mais para lá bem menos quente, mais para cá mais quente, enfim. E o passo, né? O quanto ele vai ter que deslocar ali, né? Para tem a regulagem da chama. Não... Então, isso aí eu acho que é o que mais exige do profissional entre as que a gente viu. Você vai, no último slide da aula de hoje eu vou falar isso, que precisa de uma habilidade grande do soldador. Ele tem que regular a chama, ele tem que acertar a posição do penacho do dado onde vai ser soldagem, né? Tá usando, né, uma chama grande para na hora que você vai, a gente vai ver um pouco a soldagem. Você vem com a chama lá, a chama bate na chapa, aumenta a área, dificulta um pouco a visão, é mais complicado. Se ele estiver usando metal de adição, é que nem a TIG, ele vai adicionando com a mão o metal de adição, e ele com a chama fica controlando a poça de fusão, depende do movimento dele muito a soldagem. Se ele fica muito... A chama, gente, é muito quente. Então, em 3.000 graus. Se ele vai lá na soldagem e titubeia um pouco, fica um pouco numa região, se ele demora um pouquinho numa região, fura a chapa. Então, ele tem que começar e ele tem que seguir, ele não pode parar, porque senão ele vai furar a chapa. E acontece isso. Um dos efeitos da soldagem, desse tipo de soldagem, é exatamente você provocar furos na região lá, você provocar um superaquecimento na peça, né? A zona termicamente, né, afetada começa a ser muito grande. É uma soldagem que realmente tem uma complicação maior. Beleza, professor. É isso mesmo, está no último slide, lá vai falar isso. Aqui é o maçarico, vamos lá, como que é o maçarico? Então, ele tem, né, um corpo aqui do maçarico e duas entradas. Eu vou ter aqui um cilindro do combustível, um cilindro do oxigênio, combustível acetileno, né? Então, tem aqueles... Vocês veem, né, quem vai em indústria, assim, pessoal com aqueles garrafões de oxigênio grandão, assim, com carrinho, carregando o carrinho, são 2 cilindros. Tem sempre um cilindrão, um cilindrinho. Um é oxigênio, o outro o acetileno. Então, eles vão carregando aqueles cilindros, normalmente um daqueles carrinhos. Tem uma mangueira que vai trazer aqui o oxigênio, o acetileno. Tem um sistema de válvula de vazão para você controlar a vazão. E tem aqui a parte do corpo, e aqui tem uma região onde é feita a mistura. A gente vai ver um pouco mais em detalhes como é essa mistura. Então, aqui no começo entram os gases separados, tem uma região que é feita uma mistura, e a partir daí vem aqui, sai a mistura. Essa região aqui na frente do misturador é importante, que na hora que está misturando os gases, você tem uma vazão de material muito turbulenta. Então, na hora ela começa turbulento, na hora que começa a avançar um pouquinho nessa região aqui, ela fica lamelar, ela fica mais, né, menos turbulento. E depois você tem a lança, que é para posicionar o bico. Aqui embaixo fica onde está saindo a chama. Isso, o cilindro de acetileno vermelho. O Vinícius não pergunta o que é isso mesmo. Que tem coisas diferentes, tá, os cilindros. O que mais que eu ia comentar aqui? O misturador e a prova não é uma região muito grande, porque esses gases são explosivos e tudo, né? São gás combustível, explosivo. Então, a ideia é que os volumes aí da mistura sejam feitas
não seja uma quantidade muito grande de gases. A gente vai ver mais detalhes aqui. Um dos perigos, a gente está trabalhando com, né, com gás combustível. Então, você tem aqueles cilindros, você não pode ter vazamento do cilindro. Aqui dentro, né, você está fazendo uma combustão, estou trabalhando com uma chama a 3.000 graus e um gás combustível. Então, tem um perigo de acidente também que é grande aqui nesse tipo de soldagem. A gente vai ver daqui a pouco, mas um dos perigos é o quê? Essa chama, de repente, a velocidade dela apaga e diminui. E aqui na lança e aqui no misturador, o que a gente tem? A gente tem o combustível. Então, eu estou com o fogo, né, com uma chama lá na ponta, eu tenho que ter um controle para quê? Para essa chama, de repente, não vir para dentro. Né? Porque, de repente, se as condições do lançamento do gás, que provoca aquela chama do lado de fora do bico, se eu perco essa condição, que eu vou ter uma chama com combustível atrás dela. Essa chama pode reverter e ir para dentro do maçarico, né? Ir para dentro desse corpo aqui do misturador. Porque é combustível e tem fogo. A gente vai ver, a gente tem um sistema de segurança para evitar isso. Acho que é mais à frente. A gente tem dois tipos de maçarico. Um é chamado injetor, outro é chamado de média pressão. Eu tenho aqui na frente a figura deles depois. A média pressão, só para a gente ver o conceito, a gente vai ver como funciona. Média pressão, o sistema ele injeta, ele acelera, ele joga lá no misturador tanto o oxigênio quanto o acetileno. Ele vai adicionando, ele injeta esses dois gases. Porque o outro não injeta os dois gases? O injetor, ele injeta o oxigênio. O oxigênio sai com uma pressão muito grande e ele vai e tem a entrada do acetileno, só que o acetileno não está sendo injetado. O oxigênio vai sendo injetado e vai carregando. Desculpa, o oxigênio vai sendo injetado e ele vai puxando, vai carregando o acetileno para a mistura. É assim, ó. Vamos ver essas duas figuras. Esse aqui de cima é o de média pressão. É aquele em que a gente injeta tanto o oxigênio quanto o acetileno. Então, a gente tem, se vocês olharem aqui, ó, a entrada do oxigênio. Aqui é o misturador, tá, gente? Ó, repara aqui no desenho aqui do perfil externo. Então, eu tenho o misturador e na frente essa região onde vai estabilizar essa vazão dos gases. Que é aqui é essa parte final aqui do misturador. Então, ó, nesse de cima aqui, aquele que é injetado tanto o oxigênio quanto o acetileno. Aqui injeta o oxigênio, ele vai vir para cá. Aqui, para o outro lado, injeta o acetileno. O oxigênio aqui está aberto, aqui é um redondo, tá? Então, está entrando oxigênio, aqui é um anel. O oxigênio está vindo por aqui, ele entra nesse anel e está vindo aqui vindo por fora. Região externa, o oxigênio. Região interna, o acetileno está sendo adicionado. Forma um turbilhão aqui, né, uma mistura. Eu estou jogando oxigênio numa direção, acetileno pelo centro, então tem uma mistura entre os gases, forma esse turbilhonamento aqui dos gases, e aquele bico lá serve para, né, para estabilizar e ficar um fluxo mais contínuo e menos turbulento. O que muda no maçarico injetor? Esse aqui de baixo. Nesse maçarico, eu estou adicionando oxigênio para essa parte central aqui. Aí eu estou, né, injetando oxigênio. O oxigênio passa por aqui, passa por esse canal.
E aqui em volta tem a presença do acetileno. Também tem um anelzinho aqui, ó. Você já entra em todos os lados aqui em volta. Está circundando essa pecinha aqui, onde por dentro dela está sendo injetado oxigênio. Na hora que o oxigênio avança aqui nessa ponta aqui, ele cria um campo de baixa pressão aqui atrás dele. E isso arrasta, isso faz com que tenha um arraste do acetileno para cá. Então ele vai puxando o acetileno, a gente chama que como chama aquilo? Tubo Venturi. Esse arraste de gás é o arraste chamado tubo Venturi. A gente faz experiência disso em química no ensino médio, com água, né? A gente passava água, ela arrastava o ar, fazia vácuo num recipiente. Então, o mesmo efeito aqui, ó. O oxigênio vai passando por aqui. Quando ele passa aqui, ele cria um campo de baixa pressão aqui que puxa o acetileno vem para cá, acaba sendo adicionado aqui. E também eu tenho a mistura, e depois no bico, esse comprimento do bico é para ter estabilidade aí dessa mistura de gases. Alguns... 33. Deixa eu mostrar para vocês. Só vou mostrar para vocês um vídeo com a chama. É uma aula aqui num curso de uma escola de soldagem. Espera um pouquinho que eu vou compartilhar. Vou pegar só um trecho da aula, tá? Que mostra essa regulagem das chamas. Aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês notarem aqui. Então, isso é uma escola de soldagem. Aqui não tem os cilindros, porque, ó, aqui tem uma instalação meio que industrial, né? Então, o acetileno e o oxigênio estão vindo aqui. Já é um sistema de alimentação que já alimenta todas essas bancadas, né? Então, a gente não vai ver aqueles cilindros. Aqui, então, é como se tivesse 2 cilindros aqui. Um está adicionando acetileno, o outro oxigênio. Vem para cá, assim, aqui é a mangueira, e pronto, aqui vem está aqui com a ponta do bico do maçarico. Ele vai ligar o maçarico, fazer as misturas de gases, fazer as 2 misturas dos gases e mostrar, ver se a gente consegue ver a chama aí. Ligação. Sempre liga o oxigênio, depois... Muito bem. Como é que a gente faz a ligação? Sempre liga o oxigênio, depois o acetileno. De trás para diante. Pega um pouquinho de acetileno e abre o oxigênio até atingir o ponto estequiométrico. Nós temos 3 tipos de chama. Neste instante, nós temos uma chama carburante. Está com excesso de acetileno. Então, ela tem penacho, ela tem tom vibrante, né? Bem claro, com excesso de acetileno. Se eu tirar acetileno ou colocar oxigênio, né? No caso, eu vou abrir mais a válvula de oxigênio, eu vou enriquecendo a mistura de oxigênio e queimando mais acetileno. Então, vai diminuindo a chama branca. Ó, reparem aqui, ó, são 2 válvulas, né? Então, como está vindo 2 gases, tem uma válvula aqui, ó. Essa aqui que eu estou apontando é a de acetileno e essa aqui atrás de oxigênio. Não sei se vai dar para reparar, deixa eu ver. Deixa eu ver ele abrir aqui, daí eu falo para vocês se dá para reparar. Abrir mais a válvula de oxigênio, eu vou enriquecendo a mistura, claro, com excesso de... Nós temos uma chama, pega um pouquinho de acetileno e abre o oxigênio
até atingir o ponto estequiométrico. Nós temos 3 tipos de chama. Neste instante, nós temos uma chama carburante, que está com excesso de acetileno. Então, ela tem penacho, ela tem tom vibrante, né? Bem claro, com excesso de acetileno. Se eu tirar acetileno ou colocar oxigênio, né? No caso, eu vou abrir mais a válvula de oxigênio, eu vou enriquecendo a mistura de oxigênio e queimando mais acetileno. Então, vai diminuindo a chama branca, né? Está vendo a chama branca aqui? Chega uma hora que essa chama branca, ela vai e se sobrepõe ao dardo, que é essa chama mais azulada que está na ponta do bico. Essa ponta, quando uma encontra a outra, estão vendo que ainda tem um pouquinho ainda, né, de acetileno, está vendo ou não? Aí, opa. Neste momento, a quantidade de oxigênio e acetileno está proporcional, então é uma chama neutra. Se eu tirar acetileno ou continuar colocando oxigênio, o que vai acontecer? Está vendo um barulho sibilho, né? O dardo ficou mais fino, né? E é um barulho, né? Estão escutando o barulho? Né? Aí está chama redutora ou com excesso de oxigênio, tá? Aí eu vou voltar de novo à chama normal, tá? A chama neutra. Para que servem esses 3 tipos de chama? Para cada tipo de metal, para cada tipo de espessura, né? Eu tenho uma aplicação dentro dessas 3 tipos de chama. Hoje, por exemplo, nós vamos soldar no aço carbono. O aço carbono solda-se com chama neutra. Muito bem. Aí, como é que se segura o maçarico? Como se... Gente, deu para ver aí a mudança de chama, né? Ele fala, você vê que ele começa abrindo o acetileno e depois ele vai abrindo o oxigênio. Ele fala, né, que à medida que ele vai adicionando oxigênio, vai diminuindo a chama branca. Ele está mostrando isso aqui, né? O começo estava a chama assim, ó, com um dado bem comprido, né? Era a chama com oxidante. Desculpa, estava aqui, esse aqui, ó. Estava redutora. Estava com um dado bem comprido aqui. Daí, à medida que ele vai diminuindo o acetileno ou aumentando o oxigênio, esse branco vai diminuindo até que ele fala que fica bem definido aqui o branco. E depois, quando ele aumenta o oxigênio, aquilo que eu falei, diminui um pouco a chama, e ele comenta que tem um barulho, né? Que faz um barulho característico, fica meio com um assobio assim, aí, que é quando a gente está com a chama oxidante. Uma coisa que eu queria falar para vocês, mas é muito detalhe nesse vídeo aí, um detalhe muito pequeno, não dá para ver direito. Como tem a adição de oxigênio e acetileno, imagina um soldador que está soldando, às vezes está com a máscara, fazendo processo, ele tenta regular, ele vai tentar mudar a regulagem no meio da soldagem. Tem um detalhezinho que é para evitar algum acidente aí, que é o seguinte, para o cara não errar na mistura, que o oxigênio abre numa direção, sentido... O oxigênio está abrindo no sentido... Ele estava lá assim... Acho que está bem no sentido anti-horário. E o oxigênio, só para lembrar que está assim, sentido anti-horário está abrindo. E o acetileno ele abre no sentido horário. Então, isso porque o soldador, ele meio que, né, já sabe, quero aumentar o acetileno, então eu vou ter que aumentar o sentido
o horário. Daí, se ele erra e vai no outro, ele vai diminuir o outro, não vai aumentar o outro. Então, é isso. O soldador sabe qual que é o sentido que ele tem que aumentar um e aumentar o outro. Quando ele quer aumentar o acetileno, ele faz o movimento naquele sentido. Então, se ele está soldando, está com a máscara, não está olhando, bota a mão lá e vai fazer a mistura, vai mexer na mistura, ele já sabe a direção que ele está dando para aumentar. Ele nunca vai aumentar o outro, porque ele vai girar aquela válvula na direção que ele quer para aumentar o acetileno, por exemplo. Se ele, por acaso, pegar errado o oxigênio, ele vai diminuir o oxigênio. Então, se ele quer mexer para aumentar o acetileno, é mais ou menos a mesma coisa do que diminuir o oxigênio. Se ele quer mexer para aumentar o oxigênio, é no outro sentido. Se ele pegar a válvula errada, em vez de aumentar o oxigênio, ele diminui o acetileno. Então, na verdade, nesses sentidos, ele meio que evita errar o que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer. Mas tem aquela parada para olhar, mas quando ele mexe lá, é muito pouco, é muito sensível aquela mexida, não dá para a gente enxergar direito. Alguns, aí mais na prática do soldador, né? Algumas variáveis de processo. Estou preocupado com o horário, isso aqui acho que eu nem vou. Deixa eu falar uma coisa. Algumas variáveis de processo é o seguinte: em função da pressão do oxigênio, dependendo do maçarico, o maçarico injetor, à medida aqui é a regulagem da chama, relação entre acetileno e oxigênio, e aqui a pressão do oxigênio. O injetor, que é esse aqui, que é aquele que a gente adiciona oxigênio e ele arrasta o acetileno. Eu posso aumentar a vazão do oxigênio que a chama, a relação não muda, porque eu aumento a quantidade de oxigênio, só que o acetileno ele é arrastado, então ele aumenta junto. Então a gente mantém a mesma regulagem de chama. No caso do maçarico de média pressão, se eu aumentar o oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou mudar a regulagem da chama, né? A gente muda a regulagem da chama. Então, o maçarico de média pressão, a gente consegue mais fazer essa mudança da regulagem da chama, porque eu aumento um, e como os dois gases são injetados, quando eu aumento um, diminuo o outro, eu estou mudando a relação. Essa mudança de relação é mais complicada no outro tipo de maçarico, injetor, porque você só mexe no oxigênio e ele faz o arraste do acetileno. Vou explicar isso. Agora eu queria falar um pouco mais do... Esse 8,45, ela vai ter 8,50, né, gente? Acho que eu vou falar dos... Tem que falar do bico, explicar exatamente os sistemas de segurança. Eu vou falar essa parte de equipamentos, eu vou falar na próxima aula. Tem alguns detalhes aqui do sistema de segurança, como funcionam esses sistemas. Eu vou, então, só para acabar pelo horário. Esse relógio está certo? E nada, aí, está faltando, gente. Vocês estão quase me enganando, hein? Eu vi um relógio aqui, um despertador aqui, que está completamente errado. Minha esposa botou lá na frente, acho que para acordar mais cedo. Estou achando que são 8h46. Na verdade, são 8h30 quase. Então tem tempo, dá para fazer a aula toda. Desculpa. Eu preocupado com o horário. Então vamos lá. Então estava falando isso aqui, né, da regulagem da chama. Temperatura do bico do maçarico. Regulagem, o maçarico injetor, à medida que a gente aumenta à medida que a gente aumenta, isso eu já falei antes, na verdade, né? À medida que você aumenta a quantidade de oxigênio, ou seja, você está mudando a regulagem da chama, desculpa, que é ao contrário, ó. Aqui esse anterior, o maçarico injetor,
é aquele que a gente só injeta oxigênio e vai arrastando o acetileno. Quando a gente muda no injetor, quando a gente muda a relação, consegue mudar a relação da chama, o que acontece? À medida que eu aumento aqui a quantidade de oxigênio, a temperatura do maçarico aumenta. A temperatura da chama aumenta. O maçarico de média pressão, como eu consigo manter na regulagem? Se eu mantiver na regulagem a mesma regulagem sempre, eu controlo a regulagem. Se eu não mexer na regulagem, a temperatura também é constante. Ela não muda. Vamos falar do bico, queria falar, Carol. O bico é um ponto muito importante, né, gente? Porque ele tá trabalhando com uma chama de 3.000 graus Celsius. Então, parece bobagem, mas não é um biquinho lá do maçarico, mas ele tem algumas características importantes. Primeira característica, ele tem que conseguir resfriar. Então, a gente usa ligas de cobre no bico, porque o cobre funde a 1.095 graus, se não me engano. Se for um metal que tenha baixa condutividade térmica, ele vai esquentando e a temperatura vai subindo e ele não perde o calor, ele vai esquentando, chega uma hora ele vai fundir. Então, a gente tem que usar bicos que têm uma alta condutividade, porque ele esquenta, mas ele esfria. Então, ele consegue ir esfriando rapidamente. Então, são ligas de cobre, não dá para usar um bico de aço. A gente usa ligas de cobre no bico, porque isso evita o superaquecimento. Tá? Se o bico, por algum motivo, ele é obstruído, tem alguma sujeira, inclusive é comum, né, os soldadores, antes de começar a soldar, eles fazem uma limpeza do bico. Eles conferem se o bico não está obstruído. Então, eles têm tipo um araminho assim, que eles vão lá e dão uma limpada no bico para evitar qualquer tipo de obstrução. Por quê? Aquele problema de segurança que eu falei, tem filmagem aqui não. Aquele problema de segurança que eu estava falando. A gente tem uma chama aqui dentro, uma vazão aqui. Se de repente esse bico se obstrui, né, a gente reduz a vazão de gás para fora que está alimentando a chama pode reverter e ir atrás do gás que está atrás dessa obstrução aqui do bico. Então, aqui, ó, o bico não pode ser parcialmente obstruído para não ter o retrocesso da chama. Então, a velocidade do gás diminui, a chama vai buscar o gás lá dentro do bico. Isso também pode ocorrer se a velocidade de saída da mistura é menor do que a velocidade de propagação da chama. Então, a chama está indo para frente. A gente está jogando o gás, injetando o gás, que ele vai alimentando a chama e a chama vai consumindo aquele gás aquele combustível que a gente está jogando lá para frente, lá numa velocidade mais alta. Se a propagação da chama é maior do que a velocidade do gás que está indo, a chama consome aquele gás que está lá na frente dela, que está sendo adicionado para ela, e vai reverter, vai retroceder para o bico para buscar mais, né, para buscar mais combustível. E, obviamente, eu tenho um soldador com lá o bico na mão, com uma garrafa de gás combustível nas costas dele e uma chama que pode voltar. Imagina se essa chama chega lá no cilindro, né? Possível. Desastre completo. Eu vou falar outra coisa depois. Estou falando, eu mudei a ordem da fala aqui. Então, tá, eu falei, mudei a ordem da fala que eu preparei a aula. Daqui a pouco eu vou explicar como que a gente faz para evitar esse acidente. Outra informação que tem antes aqui, com relação ao tamanho do bico, né? O bico pode ter diâmetros diferentes. Eu posso colocar um bico
menor um bico maior. Isso tem a ver com a espessura da chapa que a gente vai soldar. Bicos maiores vai ter uma chama maior. Bicos maiores vão ter uma área de calor, a temperatura vai ser a mesma, né? 3.000 e poucos graus, a temperatura lá do dardo. Mas a chama vai ser o volume de gás que está sendo queimado, está sendo feita a combustão. Com bicos maiores, o volume é maior. Eu tenho uma chama maior, eu vou ter um aquecimento mais alto. Então, chapas com espessuras mais baixas, eu tenho que usar bicos com diâmetro menor. Chapas com espessuras maiores, eu posso usar bicos com diâmetros maiores, porque aumenta a poça de fusão, aumenta a produtividade da soldagem. Então, tem uma relação mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, área do bico, eixo X, aumentando a área do bico. Eixo Y, estou aumentando a espessura do material que eu estou soldando. Então, para um certo diâmetro, eu tenho uma faixa de espessura que eu posso trabalhar. Materiais com espessuras menores, eu tenho que diminuir o diâmetro do bico. Materiais com espessuras maiores, eu tenho que aumentar, eu posso aumentar o diâmetro do bico. E aí uma tabela aí de recomendações. Para aço, essa tabela, aço carbono. Então, eu tenho... Pessoal, microfone. Eu tenho aqui uma numeração Consegue mutar o do de todo bico. mundo aí, professor? Consegue mutar o de todo mundo? Vamos ver quem que... Ah, mutou. Ele deu. Tá. Legal, obrigado. Gosto de mutar porque vocês querem falar. Legal. Então, tem aqui, ó, uma numeração de classificação de bico, né? Bico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À medida que aumenta esse número, na verdade, estou aumentando o diâmetro do bico, né? Então, a área do orifício está aumentando. Então, você vê aqui, de 1, eu tenho 0,78, 6, eu tenho praticamente 10 vezes, uma área 10 vezes maior. Então, um volume 10 vezes maior de gás, eu vou ter uma chama muito maior. Eu vou ter um aquecimento muito maior. Então, eu uso bicos pequenos para chapas pequenas. Material com 1 milímetro de espessura. Opa, vou usar aqui, ó, esse bico com 0,78 milímetros de área. É muito pequeno. À medida que eu vou aumentando a espessura, se eu for usar esse bico extremamente pequeno, vou demorar um tempão para conseguir fundir, né? Fundir o material. Porque tem uma chaminha muito pequena para um material mais grosso. Então, eu tenho que aumentar o diâmetro do bico, aumentando a área do bico, à medida que eu vou aumentando a espessura do material. Essas faixas aqui, mais ou menos, é uma relação assim, né? Eu tenho uma relação ideal entre espessura da chapa e a área do bico, mas não é só tem uma faixa, né? Eu posso ter um mínimo e um máximo aí em volta desse ideal. Então, aqui, só comentando, né, o diâmetro do bico vai definir, né, esse tamanho aqui do dardo e no final do penacho. Então, o diâmetro do bico influencia, né, obviamente, as condições da soldagem. E o calor que a gente vai estar jogando na soldagem. Eu não posso botar um calor enorme que vai, inclusive, furar a chapa. Outra coisa que a gente pode ver, aqui é um gráfico que fala da potência da chama. Potência da chama. Distância da linha do centro da chama. Então, esse gráfico está pegando bem o centro da chama aqui e tem a ver com a potência aqui que vai gerar o calor aqui em volta da chama à medida que a gente se afasta dessa linha central. Mais interessante aqui é o seguinte, ó, do bico 1, 3, 5, 7, a potência da chama vai aumentando muito. Tá? Estou adicionando muito mais calor na chapa. Ó, uma variação bem grande da potência da chama,
do calor que a gente está adicionando na chapa, isso eu tenho que controlar para a soldagem ficar adequada. À medida que eu saio do centro exatamente, a temperatura tem uma redução. O que mais? Vamos começar a falar dos reguladores de pressão. Agora ainda não estou falando da tocha ainda, estou lá no cilindro. Os cilindros, gente, eles armazenam o gás na fase líquida. Então, o gás está lá com uma pressão muito grande, tá? Porque até para ser mais produtivo, né? Se eu armazenar lá o gás na forma gasosa, caber muito pouco gás. Então, a gente aumenta muito a pressão, que nem gás de cozinha. Lá dentro o gás está líquido. Quando ele sai, existe uma redução de pressão que faz com que ele passe do estado líquido para o estado gasoso. E essa regulagem, né, essa redução da pressão é feita pelos reguladores de pressão. Tem como função, né, reduzir a pressão dos cilindros, e tem mais um efeito, que é o seguinte: se o cilindro está muito cheio ou está muito vazio, né, então se eu tenho uma pressão muito grande no cilindro, essa pressão à medida que a gente vai consumindo o gás, o cilindro, essa pressão vai diminuindo, o regulador de pressão também serve para manter uma estabilidade nessa pressão de saída. Então, aqui, olha, mantém estável a pressão de saída, independentemente se o gás está cheio, se o cilindro está cheio ou se o cilindro está ficando vazio. Aqui é um esquema do regulador de pressão. Existem dois tipos, que é chamado de um estágio, esse aqui da esquerda, e outro que é chamado de 2 estágios. Como funciona isso aí? O cara vai lá e só, né, mexe no parafuso lá para aumentar ou diminuir a vazão. Aqui funciona o seguinte, ó. Vamos ver, o mouse aqui, ó, entrada. A entrada é é o que está ligando o regulador de pressão ao cilindro. Então, estou lá, aqui é o cilindro. Do lado de cá, da entrada, eu tenho o cilindro com o gás a altíssima pressão. Esse gás entra aqui no regulador de pressão, entra nessa câmara aqui, ó, que é chamada uma câmara de alta pressão. Então, o gás está saindo com alta pressão, entra aqui nessa câmara com alta pressão. Ele tem aqui o chamado SED. Ele tem aqui, repara que aqui tem um eixo, aqui é o canal onde vai sair o gás. Então, ele tem que passar por aqui, ó. Ele atravessa por aqui e vai nesse canalzinho aqui, ó. E na hora que ele chega aqui, ele sai de um ambiente, uma câmera, que ele está bem comprimido, ele passa aqui num canal pequeno aqui e entra numa câmara maior. Essa câmara maior, na hora que aumenta o volume, diminui a pressão do gás. Então, aqui a gente chama de câmara, a gente chama de câmara de alta pressão. Na hora que ele sai daqui, tem uma câmara de baixa pressão. Tá? Aqui tem um diafragma, controla um pouquinho aqui a passagem de gás. E aqui tem a regulagem. Como funciona esse regulador da pressão? O gás vem para cá e acaba saindo por aqui, ó, do lado de cá. Nesse ambiente aqui que tem esse diafragma que controla. Esse diafragma está controlando, né, a área, o volume, quer dizer, onde o gás vai expandir e vai baixar a pressão dele. Mas eu tenho esse parafuso regulador que mexe, ele levanta, sobe ou desce esse diafragma, então ele vai mexer no volume da câmara de baixa pressão. Se o volume, quanto maior o volume, maior a queda de pressão. Quanto menor o volume, mais alta a pressão.
Então, se eu desço essa mola e eu desço esse diafragma, eu estou diminuindo essa câmara de baixa pressão. O que acontece? Não tem uma diferença de volume muito grande, o gás sai com uma pressão muito alta. Se a gente levanta essa mola aqui, se a gente levanta isso aqui, o diafragma vai subir. Quanto mais o diafragma sobe, maior fica o volume da câmara de baixa pressão. Isso significa que o material vai sair de alta pressão, vai chegando na câmara muito grande, a pressão diminui bastante. Então, a gente diminui a pressão do gás que está saindo. Além desse efeito do diafragma, que muda o volume da câmara de baixa pressão, lembra quando eu falei, quando a gente sobe o diafragma, né, quando essa mola que está subindo, esse parafuso, a gente sobe, levanta esse parafuso, sobe o diafragma, aumenta o volume e diminui a pressão. Tem dois efeitos. Além desse efeito de aumentar o volume, eu estou subindo esse ressalto que tem aqui nesse eixo, ele vai subir, ele vai diminuir o espaço para passagem de gás aqui. Então, ele vai... Opa, cliquei aqui. Eu vou fechando esse sistema aqui, eu fecho a passagem de gás. Isso ajuda também a diminuir a vazão e a pressão de gás. Então, quando eu subo esse parafuso, eu tenho dois efeitos: aumentar o volume da câmara de baixa pressão e diminuir a saída de gás. O gás está saindo aqui da câmara de alta pressão, como o espaço que vai sair é menor, que ele pode escapar é menor, diminui o volume de gás e vou regular, vou diminuir a pressão. Se a gente abaixa, eu tenho dois efeitos. Um efeito é abaixar o diafragma. Quando abaixo o diafragma, eu diminuo o volume aqui. Quanto menor o volume, menor a redução de pressão. E, ao mesmo tempo, esse ressalto aqui, eu estou descendo isso aqui, estou fazendo o quê? Estou abrindo mais espaço para passagem de gás. Eu estou abrindo isso aqui, estou aumentando essa distância aqui, eu vou aumentar a passagem de gás. Então, aumento a quantidade de gás que está saindo, eu diminuo o volume que eu tenho na câmara na frente, eu não tenho uma redução de pressão tão grande. Então, vai sair pressões maiores. Ok? Quando eu não estou usando, o que eu vou fazer? Eu vou subir esse parafuso até o ponto em que esse ressalto aqui, chama sede, esse ressalto aqui encosta aqui nessa passagem e ele fecha a passagem. Então, se eu subir o parafuso o máximo possível, ele vai fechar a passagem, não vai passar gás nenhum. À medida que eu vou baixando, eu vou aumentando a passagem de gás e vou aumentando lá a área. Desculpa, eu vou aumentando, à medida que eu vou baixando ele, eu vou aumentando a passagem de gás e vou comprimindo o gás mais na câmara de baixa pressão, vou aumentar a pressão de saída. Existe uma câmara de dupla, 2 estágios, o princípio é o mesmo. A entrada é por aqui. Eu tenho também esse efeito aqui, ó, o mesmo sisteminha aqui, o mesmo parafuso aqui, ó, o mesmo sistema aqui. Também tem essa sede aqui, tem esse ressalto aqui que vai controlar a vazão do gás aqui. Ao mesmo tempo, eu também controlo o volume aqui da câmara de baixa pressão, que está ligada a um outro, ao segundo estágio, que também tem esse efeito aqui. Tá? Esse gás vai passar por aqui, já perde um pouco a pressão. Daí tem um novo estágio aqui, passa nesse segundo estágio também, o mesmo sistema, para depois vir por aqui e sair por aqui. Então, é assim que a gente controla a vazão, a gente regula a pressão do gás de saída, pressão de saída do gás.
Agora vamos falar da válvula. Ixi, deu hora, gente. Mais um pouquinho só. Só para mostrar como funciona a válvula de segurança. É uma válvula que vai impedir o retrocesso da chama. Vai ser interessante. Como que eu evito que a chama volte? Então, quando a chama vai voltar? Se o volume de passagem de gás está muito pequeno, então estou com a chama acesa lá, começa a velocidade de expansão da chama é maior do que a alimentação. A chama vai para dentro. Ou se está obstruída o bico do maçarico, também diminui a vazão de gás, pode ir para dentro. Então, tenho que evitar esse refluxo, esse retrocesso. A válvula de segurança está conectada ao regulador de pressão para evitar esse. Como funciona aqui a válvula? Vamos lá. Outro esqueminha legal aqui, ó. Do lado aqui, da esquerda, eu tenho a válvula no funcionamento normal. Aqui de cima está vindo o gás do regulador de pressão. O gás está vindo aqui, essas flechinhas aqui são do gás, ó. O gás vem por aqui, essa parte de dentro, faz essa voltinha aqui. Aqui tem um diafragma furado para permitir a passagem do gás aqui. Ele passa por aqui, vem essa região central aqui, tem um outro diafragma aqui. Ó, o diafragma está com essa inclinação aqui, ele está nesse sentido, com a curvatura para cima. Olha aqui. Repara o diafragma aqui, ó, curvatura para cima. Daí o gás passa para os canaizinhos aqui, está saindo, está escapando. Aqui eu tenho um disco de metal poroso, pode ser cerâmica também, material poroso. O gás passa por esse metal poroso e sai aqui, embaixo. Então, sistema tudo aberto, o gás faz todo esse caminho e vai em direção ao bico do maçarico. Se, de repente, eu tenho algum problema que a chama vai retroceder, vai voltar para cá, o que vai acontecer? A chama está vindo para cá, como se fosse trazendo para cá. Primeira coisa que esse sistema aqui esse material poroso impede da chama atravessar. Ele já impede da chama, dificulta ou impede da chama voltar. Então, tem a chama não consegue passar ou dificulta a passagem da chama. Além disso, como o gás volta, qual é o efeito que ele tem? Esse diafragma que estava aqui com a curvatura para cima, ele empurra o diafragma, ele muda o sentido, ele muda a direção dele e o diafragma fecha a passagem lá para cima. O diafragma que estava com a curvatura para cima, muda do outro lado e aqui ele fecha a passagem do gás. Impede que o gás passe. Cadê? Aqui, ó. O diafragma encosta nesse sistema que limita, impede a passagem. Ó. O espaço furado para passagem está aqui, ó. O gás, quando vinha, ele passava aqui na lateral. Passava aqui na lateral. Aqui, quando o gás vem, empurrou o diafragma para cima, ele fechou esse sistema aqui. O gás deveria passar por aqui, mas aqui está fechado. Então, ele não retrocede mais. Esse é uma válvula de segurança que impede que a chama retroceda e tenha um acidente aí com gás combustível. E aqui tem um sisteminha, ó, se a pressão aqui aumenta muito, tem uma saída aqui para o gás sair por aqui. Então, para encerrar, gente, mas só 2 minutinhos. A gente tem consumível, são os 2 gases. Eu posso usar metal de adição ou não. Metal de adição, mesmo esquema, tem um aço, eu vou usar um aço compatível, que não vai mudar a propriedade mecânica dele, que vai garantir que o material soldado tem a mesma característica da chapa, da peça que a gente está soldando.
se eu vou usar outro, a cobre, eu vou usar um material liga de cobre, assim por diante. Então, esse é o metal de adição, que eu vou estar adequado, então, para cada tipo de material que eu estou soldando. Naquela vareta de metal de adição pode ter um fluxo. O fluxo é um material que vai facilitar aquela formação de... ele vai aumentar a fluidez da poça líquida. Então, ele permite que a poça líquida fique mais fluida, aumenta a fluidez, fica mais fácil controlar e trabalhar durante a soldagem. E, para acabar, vantagens. É um sistema barato, porque eu tenho só os 2 cilindros, eu não tenho um sistema de energia, não preciso de energia, né? Então, posso ir a campo, não tem que estar ligado à energia elétrica. O equipamento é muito pequeno, então tenho só aquele cilindro e basicamente mangueira e o bico. O controle da operação para soldagem, o controle do sistema é simples, mas aí vem, vocês tinham falado, desvantagem é que o soldador tem que ter uma habilidade maior do que nos outros processos. Tá? Então, regulagem da chama, no processo da soldagem é um pouco mais, é mais delicado. Ele tem que ter um controle de distância melhor e tudo mais. Ele tem que evitar um superaquecimento, está trabalhando em temperaturas muito altas. Um dos mais comuns problemas é o superaquecimento. A taxa de deposição é pequena, né? Você não tem uma adição de arame que está sendo adicionada, então, se for feita adição, é com a varetinha que vai fundindo lá e depositando material. Risco de acidente, né? É um grande problema desse sistema. O sistema tem que estar bem manutenção certinha para essas válvulas estarem bem controladas, essas válvulas de segurança. O bico tem que estar né, com manutenção bem feita para evitar que acabe tendo obstrução desse bico. E o problema com o material é aquecer muito o material. Então, eu posso danificar não só a junta soldada, mas o próprio material. A gente aumenta muito a temperatura dele, eu posso prejudicar as propriedades mecânicas do material. Cronometrado, gente. Beleza. Um comentário, pessoal? Alguma? Acho que está ok, professor. Está bem claro. Deu para entender bem. Então, gente, aquilo que eu tinha falado lá no começo, quem teve dúvida, alguma coisa na avaliação, não recebeu, manda um e-mail para mim lá tá um e-mail no chat que eu respondo depois para vocês. Tá? Eu vejo caso a caso e vou respondendo, tá bom? Obrigado, gente. Vamos fazer, são 9 horas, vamos fazer um intervalo 10 minutos? 9h10 a gente começa o laboratório, tá? Para quem da minha turma. Quem não for, obrigado aí da presença e participação. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até daqui a pouco. Daqui a pouco quem volta. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Professor, Oi. Boa noite. só uma dúvida. Fala, Rafael. Como o senhor